Boa tarde, boa noite, bom dia para quem for ver esse vídeo em qualquer hora. Boa tarde. E boa tarde para a Flora. A Flora é a segunda filha de 11 irmãos. E eu tive um desejo de gravar com todos os meus irmãos, contando a história da nossa família. E a Flora está sendo a primeira a gravar comigo. Sim, Flora. Volta aí, porque eu dei o meu boa tarde não. Não, tá bom, não tem problema não. Vamos deixar assim. Não tem problema não, Flora. Tá ótimo. Primeiro, o nome completo, né, agora. O nome completo, porque você casou, então... Flora Gomes Braga. Flora Gomes Braga. O nome dos seus pais, que é os nossos pais. Jacó Gomes da Chaga e Amélia Pereira Braga. Amélia Pereira Braga. A sua idade? 69 anos. 69? É 69 e mesmo? agora? Hã? Ih, perdeu a conta. E agora? Não, mas... Eita, aí, eu não sei mais não. Tudo bem. 68? Uai, deu um branco. E eu não esqueço a minha data. Tudo bem, nós vamos continuar 68 ou 69, né, Flora? Eu sou de 52. Bom, então aí vocês fazem as contas aí. Como é que foi a sua infância e juventude? É uma das coisas que eu mudei. Sua infância e juventude. A minha infância até a minha mãe viver, foi uma infância normal, como de qualquer outra. Era uma família muito boa, muito unidos, nós 4 irmãos, 5 irmãos, né? Nós éramos 5 irmãos e uma família abençoada. Era muito bom. Pode falar mais alto um pouco. Era muito boa, até enquanto minha mãe viveu. E eu acabei perdendo minha mãe aos 7 anos, aí mudou. Aí a minha infância não foi mais, porque faltava minha mãe. Então não tinha como ser uma infância normal. Então, aí com a perda da minha mãe, aumentaram as lutas, que já era um pouco grande, já não era uma vida fácil, uma vida, né? muito fácil. Com a perda da minha mãe, aí as coisas ficaram mais difíceis. Mas é isso. Sim, a infância, né? Mas você tá falando, você não falou da infância toda, apesar de... E aí? Perdeu a mãe, como é que foi depois disso? Depois da sua mãe ter partido? Quando minha mãe faleceu, a gente era muito pequeno, meu irmão mais velho tinha 9 anos, eu tinha 7, e o meu irmão mais novo tinha 7 meses. Eu já cuidava dele, eu já ajudava a minha mãe cuidando dele, que hoje é pastor Antônio. E aí aí houve uma divisão. O meu pai foi morar na casa da minha avó, que era a casa do tio Luiz também, com os outros irmãos. Etelvina, Ambrósio e Bizai. Era, no caso, Bizai, Etelvina e Ambrósio. E eu fui ficar com a tia Júlia, porque eu já cuidava dele, então, do pastor Antônio hoje, né? Aí eu fui ficar com ela para ajudar ela, porque ela estava buchuda do pastor José. Então, aí ela precisava de alguém para ajudá-la. E eu fui ajudar. Quem foi que deu essa ideia de você ir para a casa da tia Júlia? Quem foi que... Eu não tenho muita certeza, mas direcionou isso?
Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que foi a própria tia Júlia. Que convidou. Ou ela e meu pai juntos decidiram que eu devia ir para ajudá-la. Só que meu pai ficou viúvo por pouco tempo. E como família é família, não tem jeito, a gente quer estar junto do pai, quer estar junto dos outros irmãos. E eu era muito pequena, muito criança. Acabei, quando meu pai casou de novo, eu querendo ir morar com meu pai. E aí deixei a tia Júlia com o Tonho ainda pequeno. Pouco mais de Aí, um ano. aquela história que você me falou, né, que você deixou e que para muitas pessoas eu perguntei, ninguém sabe, sabia disso, e que você que deixou o Tonho com a tia Júlia. Não Isso. foi nada combinado, não foi, foi algo assim. Estavam vocês dois lá, se ajudando a tia Júlia a cuidar do Tonho, e aí de repente você resolve que vai embora e vai para casa do papai de volta. Vou de volta. Mas aí você não pôde levar o Tonho? Como assim? A tia Júlia impediu? Como é que foi? Não, eu nem pedi, eu era muito criança. Meu pai pensava que eu ia continuar com a tia Júlia, mas ele não podia me impedir de ir para casa dele. Foi uma decisão minha. Quando ele casou, eu já tomei essa decisão de ir morar com ele. É interessante isso, que o meu pai, nosso pai, o nosso pai dava essa liberdade para nós como crianças, porque você era uma criança. Ele poderia falar, não, Flora, você vai ficar com a tia Júlia e pronto. Não, mas ele te deu essa liberdade, né, Flora? Ele me deu essa liberdade. Quando ele casou, que foi para a casa dele, eu acompanhei ele assim, normal, como os outros foram, eu também fui. Interessante. E aí eu lembro realmente que ele falou, eu pensava que você ia ficar lá. Eu não era meu lugar, né? Era da tia Júlia, a casa da tia Júlia, que toda a vida a gente amou demais. Mas era a tia, não era? Não era a casa do pai. Não era a casa do pai. Não era a casa do pai. E nessa época ela estava, né, o Apolo era vivo ainda. Era vivo, só tinha o José. Ela só tinha o José. Só tinha o José. Não tinha. Mas quando o Tonho foi para lá, o José ainda não era nascido, viu? Não. Né? Não. O José ainda não era nascido. Não era. Porque eu sei da história que o meu pai, quando o José foi nascer, ele já chorou e ficou muito apavorado, pensando, não, meu filho vai ficar sem mãe de novo. Porque a tia Júlia quase morre ao ter o pastor José. Exatamente. Mas Deus preservou a vida da tia Júlia, que ainda ficou com o Tonho por bastante tempo. Exato. Né? Exatamente. Então, daí, aí você voltou para casa do nosso pai e aí continuou essa infância. Continuou a infância, assim, uma infância um pouco turbulenta, por a gente não obedecer ordem da madrasta. Então foi uma infância, assim, um pouco difícil, mas a gente não tinha jeito. Era a casa do nosso pai e a gente ficava lá. É interessante assim, né? O nosso pai, ele não era uma pessoa radical, e por isso também esse amor dos filhos com o pai, que não conseguia ficar longe, né? Não conseguia ficar longe. Estava difícil, mas queria ficar ali. Né? É incrível isso, que às vezes a mãe é que faz muito isso, né? Mas o meu pai, o nosso pai, ele tinha essa coisa de querer todo mundo junto, e ele amava isso. Exato. Né? Então, é interessante. E aí cresceu essa dificuldade, depois
vamos dizer, né? Aí eu vou dizer agora que vocês, depois que cresceram um pouco, que foram vindo os nossos irmãos da parte da nossa mãe, aí vocês passaram a ajudar a criar nós. Exatamente. A nos criar. Exatamente. Aí, rapidinho veio o primeiro filho, né, que foi a Adélia. Aí, eu, como a mais velha, já que ia ajudando, né, a criar. Aí, depois veio o segundo. E aí eu passei a ser a mãe da Adélia. Porque o João veio muito próximo da Adélia. Muito próximo. E a Adélia ainda era um bebê, bebezinha mesmo, de um ano, né? De um ano. Um ano quando o João chegou. Então, e aí eu tinha 10 anos, eu era uma criança. Uma criança. Mas eu tomei a no responsabilidade. meio dessa infância, cuidando de filhos da madrasta. Exatamente. E a gente, era uma coisa assim, tanto eu como a Teovina, porque aí a Teovina também já estava grandinha, já ajudava também, a gente tinha um amor tão grande, a gente tem um amor tão grande por esses irmãos, que a gente não conseguiu fazer separação entre Fala pro pessoal lá. entre nós, da minha mãe. A gente não fazia separação, a gente não fez separação. Toda a vida a gente amou os nossos irmãos, filhos da madrasta, como se fosse irmão normal. A gente nunca separou isso. Era uma coisa tremenda, que a gente ajudava com tanto amor, com tanto carinho, que era irmão normal. Às vezes a gente ficava um pouco chateado quando ela engravidava, por conta das dificuldades. Mas, quando nascia, a gente ficava encantado. Oh, aí a gente amava e ajudava, a gente sofria junto com meu pai, junto com a madrasta, sofria para criar, porque a dificuldade era grande, mas a gente fazia tudo por esses irmãos, tudo mesmo, porque a gente trabalhava na roça, a gente trabalhava, não cheguei a trabalhar em casa de família também, para ajudar, e era muito impressionante o cuidado que a gente sempre teve com esses irmãos. Sempre teve, quando eu comprava um tecido para fazer um vestido para mim, e isso acontecia com a Teovina também, a gente já comprava sobrando, porque era para fazer o vestido para a Adélia. Então a gente sempre vestia igual. Eu vestia igual com a Adélia e a Teovina também vestia igual com a Adélia, porque a gente comprava o tecido para fazer o nosso vestido e fazia o da Adélia também. Então, e aí, depois vem a juventude, né? Vamos pular um pouquinho, ficou jovem, aprendeu, o que você aprendeu na sua infância, assim? Nessa juventude, adolescente, o que aprendia? Eu aprendi. O que a gente aprendia na roça. Aprendi a ajudar meu pai na roça, fazia os serviços de roça. Depois eu fiquei maiorzinha, com 14, 15 anos. A minha tia Elisa, me ensinou a fiar. A gente fiava, fazia as roupas para o meu pai, fazia para os irmãos, os tecidos de algodão, e a gente fazia as cobertas, a gente fazia colchão. A gente fazia tudo que a tia Elisa soube ensinar pra gente, ela ensinou. Aí já não foi mais a tia Júlia, já foi a tia Elisa. Já foi a tia Elisa que ensinou isso pra gente. Que família abençoada. E a minha avó também. A minha avó também, ela já era velha, mas ela ajudava. Mas quem ensinou mesmo foi a tia Elisa. Olha, que coisa linda.
Que família, né? Agora eu esqueci, eu vou voltar lá atrás, na minha Tem infância. problema não, pode voltar. Vou voltar lá na minha infância, porque eu preciso falar a sabedoria do meu pai. Meu pai trabalhava na roça com muita dificuldade, não era nem um terreno dele, era para os outros, mas ele chegava à noite cansado e ele lia a Bíblia com a gente, ele fazia um culto doméstico com a gente. Ele contava a história da Bíblia. Nós aprendemos a ler lendo a Bíblia. Eu e a Teovina, não sei se o Bizai, mas eu e a Teovina, a gente aprendeu A ler lendo a Bíblia. Porque aí meu pai contava a história para a gente à noite e durante o dia a gente ia lá. Para confirmar a história, para poder ler porque mais. A gente ficava encantado com as histórias, principalmente a história de José. Até hoje eu choro com a história de José, porque ele sofreu muito, né? Mas tudo tinha um plano de Deus. Mas na época eu não entendia que era um plano de Deus. Então eu tinha muita dó dele, por ele ter saído de casa. Foi vendido, saiu de casa. Isso era muito triste. E ele sofreu muito, né? Então, e meu pai contava todas as historinhas de Jacó mesmo, dos filhos gêmeos, de Sansão. Todas essas histórias que hoje a gente conta para os nossos filhos e netos, meu pai contava para a gente. E era muito impressionante o que Deus fez com a gente quando a gente era ainda criança. Meu pai nos ensinando a ler a Bíblia, orando com a gente. Meu pai sempre foi um pai muito temente a Deus, muito dedicado à família. E depois de velho, aí veio a preocupação maior, porque aí ele veio entender mais. Ele teve pessoas que ensinou, que abriu os olhos dele com respeito à palavra melhor, né? Porque ele já era, eu achava que ele já era muito sábio. Mas aí veio a preocupação dele com as almas. Isso era muito lindo o que aconteceu na velhice do meu pai. Porque o meu pai teve um encontro com o Senhor depois de velho. É verdade. Depois de velho, ele veio ter um encontro com o Senhor. Porque aí ele se preocupava com as vidas. E ele morreu preocupado com as vidas. É verdade. É verdade. Então, voltou. Eu sei que nós tentamos gravar um vídeo antes e muita coisa, Flora, não tem como falar tudo realmente que a gente quer. Então, não se preocupe de ficar. Porque não era para ter saído no vídeo, entendeu? Então, Amém. você não se preocupe com isso, porque Deus é que dirige tudo. E então, aí você veio o casamento, né? Ainda morando lá na roça, você me falou sobre a história de que as pessoas tinham muito preconceito de que de que você não era tão bonita para o seu pretendente. Exatamente. A gente começou a namorar e muitas pessoas da região falavam que eu era muito feia para ele. Que ele realmente é um gato, né? Até hoje ele é muito bonito. E aí as pessoas falavam que eu não era... Arrumava outras pessoas mais bonitas para ele, né? Mas Deus já tinha planejado ele para mim. E aí deu tudo certo. Aí eu casei aos 24 anos de idade. E ele com 27, 28. Aí lembrando, eu fui muito vela. Eles saíam da igreja, tinha para a igreja lá, né? E aí ela não poderia, né, ir sozinha para casa com o Edeir. E aí ela sempre me chamava para ir junto. E eu, criança, eu achava até bom, porque eu acho que eu sempre tive muito sono. Então eu achava bom que eles iam logo
e eu ia junto. Então, fui muito vela da Flora. E aí, então, casou, teve filhos. Casei, tive 3 filhos do meu ventre. Depois dos meus filhos criados, o Senhor mandou uma bênção para mim, que eu achava que eu não tinha mais, que eu não tinha paciência para cuidar. Mas Deus me deu sabedoria, paciência, e ela é uma bênção na minha vida. Ela é uma pessoa que se preocupa com a gente. Olha, Ela se preocupa comigo, se preocupa com o Então, David. antes de você falar dessa bênção, vamos falar o nome de todos eles, né? Ah, sim. Aí veio a Eunice, depois de 1 ano e 9 meses veio a Helenice, e depois de 1 ano veio a Adelson. E aí Aí depois de 18 anos, porque a Eunice estava com 18 anos, 18 anos da mais velha, né? Aí veio a Vitória. Aí veio a Vitória. E a gente não sabe se ela é filha da Eunice, se é da Flora, se é da... Na verdade, sabemos que todas elas são mães, né? As 3 são mães. No começo, ela começou a chamar todas de mãe, e eu preocupada com as meninas solteiras, preocupada com aquele negócio de... o que as pessoas vão dizer das minhas filhas? As minhas filhas foram criadas no Evangelho, criada bonitinha dentro da igreja, e agora apareceu uma menina chamando elas de mãe. Aí os conhecidos de longe, o que iam dizer? As filhas da Flora, ou a filha da Flora, tem uma menina fora de casamento, elas não são casadas, e tem uma menina, e ela é branquinha, parecida. Aí as pessoas acham, teve pessoas que morreu pensando que a Eunice teve uma filha fora do casamento. Teve pessoa que morreu porque falou que não. Eu vi ela chamando ela de mãe, é filha dela. Olha, A pessoa ainda tentou falar, não é criada delas, não é filha dela. É sim, eu vi ela chamando de mãe, é filha dela mesmo. olha o preconceito das pessoas, É. né? Nem sabe de nada, nem sabe da história. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A E gente aí- precisa tomar muito cuidado antes de falar qualquer coisa. Exato. Aí eu falava para ela, não, minha filha, faz o seguinte, chama só eu de mãe e chama elas de tia. Mas ela não quis, não, é mãe. Eu acho que pela mãe dela ser a mãe de sangue, ser novinha e as meninas eram novas, aí ela queria chamar elas de mãe. E como as minhas meninas me chamavam de mãe, aí ela ficou chamando nós 3 de mãe. E a hora que ela está junto com uma é mãe, a que ela está junto com a outra é mãe, e todo mundo é mãe. Mas eu reconheço que a Eunice é que é a mãe mesmo para ela. Sim. E eu não tiro isso porque a Eunice conseguiu adotar ela mesmo. Uhum. E eu adotei, eu amo demais, Não demais, adotou demais. no papel, né? Não. Mas- Ninguém adotou no papel, mas de coração. De coração. De coração. E aí, porque a Eunice é que tinha tido o propósito de pegar ela para cuidar como cuidadora e não havia a intenção de ser a filha, né? E aí depois Então, acabou por, né, força do destino. circunstâncias e a força mesmo de Deus, porque era o plano de Deus isso, acabou acontecendo. Não vou nem dizer que foi por maldade dos pais, que foi... Não, eu creio que foi projeto de Deus, né? Com certeza. Deus tinha um plano para ela. Então, a gente chegou até aqui
E religião? Você é o quê? Você é cristã? Sou evangélica, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Eu sou. Aí qual a denominação que você frequenta? Pois é, eu sou do Ministério Vida Abundante. Ah, sim. E em sua opinião, a política e a igreja, o que você acha da política e da igreja? E a igreja, elas se misturam, devem se misturar, a política deve intrometer na igreja, a igreja deve estar lá dentro da política, como é que é? Eu acho que a igreja, nós como cristãos, nós temos que fazer o nosso papel. O nosso papel de cristão, de orar pelos políticos, de clamar pelos políticos e até de colocar pessoas servos do Senhor lá dentro. Por quê? Para ajudar. Porque senão não tem. Eu acredito que Deus coloca os seus dele para ajudar o governo. Porque senão não tem um funcionamento. O que eu quero dizer? Falta se não tiver pessoas que conhecem a Deus para estar lá dentro, para auxiliar. Eu acho que fica faltando. Eu acredito que falta. Amém, é verdade. Eu concordo com isso. E aí, qual é o que você faz para distrair? O que eu faço para distrair? Quando eu estou bem cansadinha, eu deito no sofá e começo a ver receita de bolo, receita de doce. Eu me distraio vendo receita. Tá aí um detalhe, Flora. Eu vejo assim, eu vou gravar esse vídeo e acaba que a minha história vai ser contada também através dos outros, né? Então, assim, a minha lembrança da Flora de infância é de muitos bolos, principalmente bolos, quebrador, essas coisas assim. Então aí, olha, até hoje, né? Eu amo ver receita de bolo e às vezes não faço muito porque por conta da minha idade tô meio gordinha, então se eu fizer eu gosto, eu faço e como. Aí eu fico me satisfazendo em olhar. E satisfaz, né? É bom, eu também gosto de ver. É a minha distração, eu me distraio muito. Vendo essas coisas. E aí eu pergunto, torce para algum time? Gosta de futebol? Não, torcer eu não torço, não, mas eu gosto de São Paulo, do São Paulo. E eu gosto de assistir quase que todos eles. Eu assisto. Eu gosto de futebol. Gosta de futebol? Gosto. Então, pronto, é uma das coisas que você também faz nas suas horas vagas, né? Com certeza. Nossa. Então, pois é, eu louvo a Deus pela vida da Flora, que, como ela falou no vídeo, né, cuidou, sem ela e sem eles, que eu pretendo gravar com quem quiser, é claro, pretendo gravar com os outros irmãos, e sem esses nossos irmãos, eu não sei o que seria de nós, filhos da nossa mãe, porque eles praticamente nos criaram. Minha mãe é uma bênção, mas ela é, de certa forma, especial, né, Flora? Exatamente. Minha mãe é especial, demorei muito a entender isso, lamento muito por isso. Hoje é que eu estou começando a entender que a minha mãe é especial. E aí, por isso, eu louvo muito a Deus por esses meus irmãos, pela Flora, que ajudou a nos criar. Ajudou o meu pai e ela, né, a criar a gente. Não vou ficar sendo repetitiva. Então, muito obrigada, Flora.
Eu espero que esse vídeo sirva de exemplo para outras pessoas de uma família unida, uma família que não é perfeita, tem seus defeitos, Amém. mas que todos, a maioria, busca o Senhor, porque o nosso Pai, né, nos ensinou. Glória a Deus. Eu também aprendi a ler na Bíblia. Amém. Muito obrigada a todos, eu espero que vocês passem esse vídeo para frente e todos assistam e que sejam fortificados através desse testemunho, dessa história. Tchau. Tchau.